Bom, pessoal, nesse terceiro vídeo da lista 6, a gente vai discutir um pouquinho sobre efeito Hall. E aí a gente vai resolver o problema 7.8 da lista, tá? Que é sobre isso, tudo bem? Bom, vamos tentar entender primeiro o que é o efeito Hall. Para isso, vamos pensar na seguinte situação. A gente tem aqui uma barra condutora, tá? Que eu estou representando aqui em vermelho. E a corrente está aqui se propagando na direção X. Tá? Eu estou representando aqui o vetor densidade de corrente. E aí tem um campo magnético na direção Y. Tudo bem? Por efeito de simplificação, eu vou supor que os portadores de carga têm carga positiva. Aí depois eu discuto o que aconteceria se os portadores de carga tivessem carga negativa. Beleza? Então, ok. Vocês vão perceber que é totalmente análogo a situação. Tá? Bom, então vamos lá. Temos aqui portadores. Vamos pensar o seguinte: os portadores de carga têm uma carga Qzinho. Tá? Então vamos pensar aqui, ó, que tem um portador de carga aqui, ó, que eu vou representar por Qzinho. Tá? E aí, esse portador de carga Qzinho está se movendo aqui na direção da corrente. Né? Então, na direção X. Então, eu vou falar que a velocidade desse portador de carga é igual a V na direção X. Tá? O campo magnético está na direção Y. Então, o campo magnético está na direção Y. Tá? Então, BY chapéu. E aí, esse campo magnético está agindo aqui dentro do condutor. Bem? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai achar a força magnética que age sobre essa carga. Tudo bem? E aí, para isso, a gente vai usar a força de Lorentz. Tá? Como que vai ficar? A força de Lorentz, a gente vai se preocupar só com a força magnética nesse problema, inicialmente. Então, a força magnética que aparece sobre uma carguinha em movimento, ela é dada por Q, V, vetor, V, vetor B. Beleza? Nesse caso, vamos escrever, vai ficar QVB, X chapéu, vetor Y chapéu. E você deve saber que o produto vetorial do versor X pelo versor Y, acompanha aqui ó, a regra da mão direita, gira o X para o Y, dá o Z. Então, isso significa que a força magnética que atua sobre essa carguinha positiva é QVB na direção Z. Portanto, essa força magnética, eu vou representar ela aqui em verde, ela vai apontar nessa direção aqui. Ó. Tudo bem? Nessa direção aqui. O que vai acontecer com isso? Essa partícula de carga Q positiva vai ser desviada para a direita. E aí a gente vai ter um acúmulo de cargas positivas desse lado aqui. Beleza? A gente vai ter um acúmulo de cargas positivas desse lado do condutor. Por outro lado, se essa carga fosse negativa, ia ter um número negativo aqui, nesse Q, na direção Z, de modo que a força ia atuar na direção contrária. De modo que desse outro lado aqui, a gente teria um acúmulo de cargas negativas. Tudo bem? Então, o efeito seria o mesmo na prática se os portadores de carga fossem negativos. Beleza? Bom, aí o que acontece? Eu vou ter uma concentração de cargas positivas numa das faces do condutor e uma concentração de cargas negativas na outra face do condutor. Isso vai fazer com que apareça um campo elétrico induzido aqui dentro. Eu vou chamar esse campo elétrico de campo elétrico Hall. Tudo bem? Campo elétrico Hall, tá? Que aponta das cargas positivas para as cargas negativas. Legal? E aí, quando esse campo elétrico Hall passa a agir nessas cargas, surge uma força elétrica atuando sobre elas. E essa força elétrica vai ser simplesmente menos QE na direção QEH, né, que é o campo Hall, na direção Z. E aí, essa força elétrica, somada com essa, ela vai juntar com essa força magnética, elas vão se somar, né, de modo que a força resultante sobre essas cargas se tornem nulas. E é isso que a gente chama de situação estacionária, beleza? Então, o que vai acontecendo?
inicialmente não tem campo elétrico, aí tem a corrente lá passando e o campo magnético. E aí o que vai acontecendo? Esse campo magnético vai fazer com que apareça essa força magnética nas cargas e vai fazer com que as cargas positivas desviem para um lado e as negativas desviem para o outro. E aí, conforme eu vou tendo um acúmulo de cargas aqui nas paredes laterais do condutor, vai aparecendo esse campo Hall que vai crescendo, conforme essas cargas vão se acumulando na extremidade. Até que vai chegar uma hora que a força elétrica, devido a esse campo Hall, vai ser suficiente para anular a força magnética que atua sobre essas cargas aqui, sobre essa corrente em movimento. E aí, quando isso acontecer, a gente vai ter a seguinte relação. A gente vai ter que a força magnética em módulo, que é QVB, é igual à força elétrica, que é Q vezes o campo Hall, campo elétrico Hall. Aí eu vou poder cortar as cargas e eu vou ter encontrado uma expressão para o campo elétrico Hall. O campo elétrico Hall vai ser simplesmente a velocidade das cargas dentro do condutor vezes o campo magnético. E aí, por que isso aqui é importante, gente? Isso tudo que eu estou discutindo é o efeito Hall. O efeito Hall em si é esse desvio que as cargas, que a corrente vai sofrer dentro do condutor, tendo um acúmulo de cargas aqui de sinais opostos nas paredes do condutor. Mas a grande discussão que eu quero fazer aqui é o seguinte, gente. Olha que legal. Eu consigo relacionar esse campo elétrico Hall na situação estacionária, né, quando essas forças aqui se igualam, com a velocidade de propagação, a velocidade com que os portadores de carga são conduzidos aqui dentro, e o campo magnético, que é um parâmetro externo que eu estou controlando. Então, se eu medir a diferença de potencial entre os dois lados aqui do condutor, e sabendo a distância entre essas duas placas, a gente consegue tirar esse campo elétrico. E aí, tirando esse campo elétrico, como eu conheço esse campo B externo, que eu que estou controlando, eu consigo saber com que velocidade os portadores de carga se movem dentro de um condutor. Então, esse efeito Hall ele tem uma importância prática, porque através de um experimento desse tipo, eu consigo descobrir, medindo a diferença de potencial entre as placas, eu consigo medir qual é a velocidade com que as cargas estão se movendo dentro de um condutor. Então, o efeito Hall ele é muito importante experimentalmente por causa desse aspecto. Beleza? Então, tudo isso que eu discuti aqui com vocês, gente, é o efeito Hall. Tá? Existe uma versão quântica do efeito Hall, mas não vou entrar nesse mérito, que é mais complicada. Tá? Aí tem o efeito Hall fracionário, efeito Hall inteiro, mas eu não vou entrar nisso porque aí já foge um pouco do escopo do curso. Tá? Mas o efeito Hall clássico, que é esse aqui que eu acabei de discutir com vocês, é apenas isso. Tá? O fenômeno em si é, você coloca um campo magnético agindo perpendicularmente à corrente através de um condutor, e aí isso vai causar um desvio dessas cargas dentro do condutor, e aí vai ter um acúmulo de cargas positivas de um lado e negativas do outro. Isso vai fazer com que apareça um campo elétrico, consequentemente uma força elétrica oposta à força magnética que desviou as cargas, e vai chegar um momento em que essas forças vão se anular, e com isso eu consigo relacionar o campo elétrico e a diferença de potencial entre as placas com a velocidade de condução dessas cargas e o campo magnético externo que eu estou controlando. Beleza? Então, esse é o efeito Hall. Agora eu vou aproveitar e vou resolver um dos exercícios da lista usando essa ideia. Tá? Então, vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui toda essa discussão. Deixa eu colar o exercício, que é o exercício problema 7.8 da lista, tá? Esse problema aqui. Ele pede o seguinte, ele pede para a gente mostrar que em regime permanente as duas faces indicadas na figura acumulam densidades de carga que neutralizam a força magnética. A gente já discutiu isso, gente. Tá? Então essa situação que está aqui é exatamente a situação que a gente discutiu aqui. Ó. Eu vou ter um acúmulo de carga superficial mais sigma de um lado e menos sigma do outro lado. É exatamente o que está no desenho aqui. Beleza? O J aqui é a densidade de corrente na direção X, o campo na direção Y, e aí aparece o campo magnético na direção Y, e aí aparece o campo elétrico Hall na direção Z, menos Z no caso. Tá? Então, o item A a gente já fez, já discutimos. Agora, no item B, ele pede para a gente mostrar que o campo elétrico ortogonal a J é dado por EH, que é o campo Hall, e B sobre NQ. A gente já viu que esse campo elétrico Hall é igual a VB. A gente já discutiu isso com vocês. Tá? Acabei de discutir isso com vocês agora, fiz toda a dedução. A gente viu que ele é igual a VB, né?
Isso no regime estacionário, no regime permanente que ele está chamando. Bom, mas como que eu relaciono isso com N, Q e I? Aí, gente, o que a gente faz é o seguinte. A densidade de corrente é simplesmente a corrente dividido pela área. Tudo bem? Então, a área, nesse caso, é essa área aqui, tá? Ó. Tá? Por outro lado, a gente pode escrever a densidade de corrente como sendo N, Q, V. O que é isso, gente? Deixa eu explicar aqui para vocês certinho o que é isso. N é a densidade de portadores e Q é a carga dos portadores. Então, NQ é a densidade de portadores de carga. Vocês devem saber que a densidade de corrente ela é simplesmente ρ, que é a densidade de carga, vezes V. Só que eu posso pegar a densidade de carga e trocar por N, que é a densidade de portadores de carga, a densidade de quantos portadores de carga eu tenho por metro cúbico, vezes a carga de cada portador. Então, o ρ é simplesmente NQ. Eu posso escrever isso assim. E aí, com isso, eu encontro que V é igual a I sobre ANQ. Lembrando que A é essa área aqui, que ele chamou de S aqui. Tá? Não sei por que ele chamou isso de S, ele não falou no enunciado, mas esse S aqui acho que representa essa área. Tá? E aí, o que eu faço? Eu substituo esse cara aqui e aí eu encontro a expressão para o campo elétrico Hall, que é simplesmente BI sobre A NQ. Beleza? Então, essa expressão, só isso, a gente resolveu o problema. Essa expressão do campo Hall. Tá? Beleza. Feito isso, a gente pode agora fazer o item C, que ele pede para calcular o valor de sigma. E aí, para fazer o item C, gente, deixa eu marcar que isso aqui foi o item B, é super tranquilo o item C, tá? O que acontece? A gente pode pensar nesse campo Hall como sendo o campo elétrico uniforme entre as placas de dois capacitores, de um lado com carga, densidade de carga mais sigma e outro com menos sigma. E a gente sabe que esse campo elétrico uniforme ele é dado por sigma sobre ε0. Portanto, o sigma vai ser simplesmente ε0 vezes o campo Hall. Só isso. Simplesmente pegar o ε0 e multiplicar aí pelo campo Hall. Isso vai dar para a gente a densidade de carga acumulada aí nas laterais do condutor. Beleza? Então, esse exercício era bem tranquilo, era bem simples. Depois que a gente entende o efeito Hall, ele é um exercício muito tranquilo, tá? Mas o ponto principal desse vídeo não era nem resolver o exercício em si, tá? O ponto principal era que vocês entendessem o que está acontecendo e o que é o efeito Hall, e também entendessem por que ele é importante do ponto de vista experimental. Porque é a partir dele que a gente consegue medir a velocidade de condução das cargas dos portadores de carga em metais. Beleza? Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo sobre o efeito Hall, tá? E aí nos próximos vídeos a gente discute aí novos problemas, a parte final da lista. Beleza?